pessoal, hoje a gente vai falar sobre estaquia de nepente. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar o link aí na descrição, mostrando como retirar um broto, que é o broto de base, explicando sobre brotações que a nepente dá de forma natural, ou seja, ela dá mudas de forma natural, que é uma brotação lateral, que nasce na parte de cima, ou na parte da base, que seria o broto basal ou o broto lateral. Ambos eles saem da lateral, mas às vezes alguns saem na base e aí eles são mais fáceis, que eles já saem com raiz muitas das vezes. Então, mas não foi suficiente, muita gente perguntando como que faz a estaquia. E aí eu vou estar fazendo esse vídeo, eu vou estar estaqueando aquela nepente ali, ó, tá? Que é uma nepente máxima, que ela tá ali na janela agarrada. E vou mostrar para vocês como tá fazendo o passo a passo. Eu vou estar cortando ela, tá? Pra tirar dali, porque ela tá aqui na prateleira e aí ela subiu e agarrou na janela, assim como algumas outras também já estão assim. E aí dá um pouquinho de dó, né? Porque a gente tem que cortar esses assídios. Mas, gente, não tem como a gente fazer uma estaca, fazer mudas, fazer estaquia, sem fazer esse corte, porque a estaca, para enraizar, ela vai ter que gastar a energia da planta somente para enraizar. Tá? Não tem como a gente deixar assídio, senão ela não vai ter força suficiente para enraizar. Então a gente corta, tá? Para que ela não tenha que gastar energia com as folhas e com os assídios. E eu vou lá descer ela agora. Prontinho, gente. E aí, tirei a plantinha de lá. E agora a gente vai fazer o quê? Ó, a planta tá desse tamanho aqui, ó. A gente vai fazer o corte deixando, gente, pelo menos 3, vamos contar pelo menos 3 brotações, tá? Pra gente fazer a estaca. Vamos contar pelo menos 3 brotações. Aí você vai lá, vai tirar a parte da ponteira. A parte da ponteira, eu costumo tirar, ó, vamos lá, 3 brotações, tá? Aí você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3 brotações, tá vendo? Você pode cortar aqui, deixar só essas 2, se você quiser também, corta aqui no meio. Você pode cortar mais abaixo e aí você que decide, deixa 2, 3, 4, tá? Mas eu acho legal deixar pelo menos umas 3, corta abaixo aqui da terceira brotação, tá vendo? Assim, ó. Aí eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3. Essa daqui eu não sei nem se eu corto 3, eu tô achando que eu vou cortar 2, porque ela tá bem comprida. E aí nessas aqui eu vou cortar 2, eu não vou cortar 3 não, eu vou cortar 2. Mas você pode cortar 2 ou 3, você que sabe. Aí o broto ele vai sair normalmente dessa basezinha aqui da folha, tá? No meu caso aqui, como eu já tô com brotações saindo aqui e aqui, eu acho que eu vou fazer duas dobrinhas dessa pra poder conseguir mais estacas, tá? Então bora lá. Vai contar 1, 2, 3 brotações, cortar. Se quiser, 1, 2, 3, 4 brotações, cortar. Folhas, né? Mas assim, pode ser que com esse espaço todo aqui, ó, vai ficar muito grandona. Começar a brotar aqui, vai ficar muito grande. Então, você que decide como que você vai cortar, tá? Nesse caso aqui, nesse caso específico meu aqui, eu vou cortar com 2, que eu tô achando muito espaçado. Tá? Então, eu vou cortar com 2 brotações. Ó. 1, 2, eu tô falando brotação porque tem broto já saindo aqui. No caso, são 2 folhas, tá? Conta 2 folhas e corta. Ou conta 3 folhas e corta. Não deixa só com uma, deixa um pouquinho mais, tá? Nesse caso aqui, como eu falei, eu tô deixando 2. Aí você deixa, corta mais ou menos aqui pelo meio, pra ter o espacinho de sair a raiz e sair o broto lá em cima. Mais uma. Vou fazer mais aqui.
Pronto, gente. Plantinha. Ela já tem um broto saindo aqui, um broto de base, pequenininho. E aí, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. A princípio dessa planta, agora eu vou ter 5 plantas. E aí, como que vai ser o processo a partir daí? Bora lá, que eu vou falar. Tentei chegar um pouquinho mais pra perto, porque eu queria mostrar exatamente como que a gente vai fazer. Eu costumo fazer tentar enraizar ela na água, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a planta, tá vendo? A folha tá bem grande. Então, para economizar espaço, eu gosto de cortar. E aí, ela não vai ter tanta energia para gastar com essa folha, tá? E vai economizar espaço. E assim, não é uma planta que eu vá enviar enfim, que ela possa sofrer um estresse maior ainda, né? Então, o que a gente vai fazer é cortar, tá? Essa folha. Você que escolhe. Você pode cortar, deixar metade da folha só assim, ó. Tá? Metade da folha, você que sabe. Ou você pode simplesmente cortar. Eu prefiro cortar, tá? Então, eu vou mostrar como eu faço. Cortei. Depois que você cortou, você tem a estaca. Tá vendo? Dessas partezinhas aqui, gente, ó. A folha e aqui, ó, é onde sai a brotação da nova planta. Tá vendo aqui? É tipo é a mesma planta, né? A gente tá tipo clonando ela, né? Separando pedacinhos dela e fazendo outras dela. Então aqui nessa partezinha da folha, bem rente aqui, é onde vai sair essa brotação lateral, tá? Aí, o que eu faço? Eu pego o potinho com água, assim, desse jeito. Já está pronto, isso aqui são outras estacas, tá vendo? Eu pego um potinho desse de bolo, faço furinhos na tampa, e aí você enfia a estaca, tá? Enfia a estaca e bota água. E aí você consegue tomar conta da estaca aqui enraizando. Eu prefiro assim, na água, tá? Quanto tempo? Gente, a perder de vista. Vai enraizar umas mais rápidas, outras não vai. Outras vão dar brotação que não vão sustentar, porque ainda não tem raiz. Essas aqui, ó, algumas estão indo bem, outras não estão indo bem. Mas assim, a gente vai olhando aqui se a raiz está saindo. Só depois que ela estiver bem enraizada, você passa pro musgo. Mas também tem uma outra forma de fazer que é direto no musgo. E aí, como é que você faz? Você bota assim, ó, o musgo, tá? O musgo aqui. E aí você bota aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei um potinho desse, fiz um buraquinho na tampa, encaixei aqui, eu fiz um vasinho auto-irrigado, tá? Aqui com água, aqui o musgo e aqui a estaca, certo? Pronto, tá numa estaca sempre úmida até enraizar. E aí vai de 2 para 3 meses, eu acho, assim, pra mim 2 para 3 meses, pra eu achar que ela já tem raiz aqui. A brota já tá saindo um assídio, inclusive. Então, assim, eu acho que já está enraizada. Mas eu nunca vou ter certeza, só se eu for abrir o substrato e olhar a raiz. Então, por isso que eu prefiro na água, tá? Nesse caso aqui, essa daqui eu coloquei aqui, mas ela já tinha raiz, tá? Então, depois que tiver com raiz, o que você vai fazer? Você vai passar por um potinho com musgo, tá? Manter esse musgo um pouquinho mais úmido na primeira semana e depois você tira e deixa normal, com a drenagem normal, que ela vai se adaptar muito bem. Gente, é assim que se faz muda de nepentes, por estaca, não tem mistério, sabe? Não tem um mistério. O importante é fazer o corte, tá? Deixar o espaço para sair os brotos e, como eu falei, que eu prefiro cortar as folhas para deixar uma estaca bem limpinha e que vai ocupar menos espaço, que dá para você aproveitar assim, dentro de um recipiente. Tem gente que pega um potinho assim e bota uma tampinha de isopor, faz um buraquinho. É a mesma coisa que eu fiz aqui, só que com isopor, em um outro vasinho, em um copo, como você preferir, tá? É só isso, não tem mistério. A gente vai esperar as brotações começarem a sair, ela enraizar, você vai passar pro musgo e vai esperar o processo natural da planta. E aí, de uma plantinha você faz várias, dependendo do tamanho da sua nepente, você vai fazer diversas. Aqui, como eu falei, foi 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 estacas, mas se essa planta fosse maior, eu faria muito mais.
E é basicamente isso aí. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, entender o processo. E caso ainda tenha ficado dúvida, vocês podem estar deixando aí uma pergunta que eu vou responder. Ah, uma coisa muito importante que eu não posso esquecer de falar é sobre a iluminação. Gente, elas precisam ficar em lugar bem iluminado, com uma boa umidade, tá? E o bem iluminado não significa sol direto na estaca. Você deixa num lugar, tipo, igual eu tô aqui, ó. Pega claridade direto. Minha varanda não tem cobertura, mas não pega sol direto nelas. Então, assim, eu prefiro sem o sol direto, tá? Não indico que você bota com sol direto. Deixa só na claridade e espera aí o processo da sua plantinha crescer e virar uma nova plantinha lindona, cheia de assídio, cheia de saúde. E é isso aí. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.